Bem-vindo a esta sessão de exposições do curso que estamos propondo. E nós vamos ter que retornar um pouco para dar uma continuidade à última intervenção, porque essa é uma parte fundamental para a compreensão daquilo que passa a ser essencialmente importante daqui para frente. Eu gostaria simplesmente de realçar de que até aqui a gente está propondo as situações e as questões relevantes que passam agora em diante a serem aplicadas de uma forma mais efetiva. Por isso é necessário que a gente volte um pouco à questão do pensar. Pensar prescinde do existir. Eu penso naquilo que existe ou não existe. Mas se o pensar prescinde do existir, pode prescindir do ser? Essa é a grande pergunta que pode se fazer. Eu penso em alguma coisa que não existe ou penso numa coisa que existe? Se eu estou pensando numa coisa que existe, eu estou pensando sobre o ser. E se prescindir do ser, se eu não focar o ser, não será tudo um pensar acerca do nada? Essa é a grande pergunta. Eu estou pensando sobre um termo mercadoria, sem que essa mercadoria seja focada na sua realidade. Aí o que eu estou pensando não é no ser, no ato, no evento mercadoria. Eu estou pensando sobre o nada. E a pergunta é o seguinte: as decisões jurisdicionais que estão sendo tomadas, elas estão focadas no ser posto naquele processo ou num ser idealizado por um conceito que cada magistrado adota para sua decisão? Esse é o tema muito importante para nós, quando verificamos, ou quando lemos, ou quando analisamos uma decisão judicial. A dificuldade desse argumento é que o pensar prescinde igualmente da não existência. Pode-se pensar sobre o que não existe. Se eu pensar num centauro, prescindo do fato deles não existirem. Eu não levo em conta. Eu adoto uma figura pensada de um centauro e diz, bom, que ele existe? Bom, isso não importa. Portanto, se prescindir do existir é prescindir do ser, prescindir da não existência é prescindir do não ser. E se prescindir do ser, prova que estou a pensar no nada. Em outros termos, se eu não estou pensando sobre uma coisa real, um evento real, mesmo que eu esteja pensando, que eu pense sobre as razões de um conceito, eu estou pensando sobre o nada. Então, prescindir do não ser prova que estou a pensar... Aliás, então, prescindir do não ser prova que estou a pensar em algo, mas esse algo pode ser falso, como pode ser verdadeiro também. Não há mais um universo homogêneo e uniforme dos objetos vestidos de preto. Isso nós já falamos. Isso quer dizer o seguinte: não existe mais um universo somente composto de conceitos. Conceitos pensados a priori. Não há diversificação interna ou externa. Não há mais objeto, substância. Há o sistema organizado. Então, se eu quiser pensar na existência, eu tenho que pensar num objeto que tem uma organização interna. Aí nós voltamos lá para Platão, na segunda navegação, em que ele diz que existe uma essência que compõe o significado de um termo. E se essa existência não se realizar, nós estamos pensando no nada. Então, o objeto fechado como conceito cerrado é um sistema, ao mesmo tempo, aberto para aquilo que eu quero escolher para compô-lo, e depois eu fecho ele, porque tudo aquilo que eu não levo em conta para compor o meu conceito,
passa a ser alguma coisa que para mim não existe. Aí, quando eu penso, vamos dizer, entre 10 elementos no ser, eu escolho 5, e os outros 5 eu dispenso, não levo em conta. Eu estou pensando naquele evento que eu estou querendo focar? Será que aquele evento que eu estou imaginando a partir dos 5 elementos ao invés de 10, não é falso? Essa é uma parte importante na hermenêutica. É focar a integralidade do objeto, não parte. Então, o que tem que se levar em conta, que ali onde o sistema está fechado, ele se abre ao ambiente, ao tempo, à evolução e ao observador. Ali onde ele estava vazio, ele se fecha organizadamente. Fechado, ele mantém a sua autonomia. Aberto, ele se oferece, oferece sua possibilidade de se comunicar e de se transformar. Aqui é uma questão importante que é levantada por Lonegan. Porque quando eu fecho um conceito a partir, digamos, dos 5 elementos em vez de 10, aqueles outros 5 eu não vou discutir. E nesses outros 5 elementos podem estar as razões que fazem que aquele conceito seja falso. Mas o que é que o positivismo jurídico faz? Ele fecha o conceito. Por isso o conceito é errado. Aquela outra coisa não se discute. Se a gente não discutir aquelas outras coisas, eu tenho certeza que aquele significado permanece. É uma forma de autodefesa do próprio, a forma de pensar. É uma epistemologia fechada a uma evolução e a uma contestação científica. Esse é o grande problema que a gente tem que retirar da nossa forma de pensar para conseguir se abrir a análise do sistema completo. Nós temos que ver, então, o que é isso? Isso é um controle epistemológico. A minha forma de pensar me autodefende. E aí, esse autocontrole epistemológico, ele não é gratuito. Ele está baseado na lógica que eu vou adotar. Confirma-se, então, a ciência clássica na sua própria verdade. Se eu monto um conceito a partir de 5 elementos e fecho ali uma premissa maior, aquela premissa maior vai se expandir na minha lógica. Isto é, o paradigma mestre se autoconfirma através da lógica da epistemologia. Então eu não estou mais tratando de uma realidade. Eu estou raciocinando em cima de uma estrutura. A estrutura da linguagem, composta por uma epistemologia que eu escolhi e por uma lógica que me permite afirmar as coisas e dizer que aquilo é verdade. Então, quando a gente analisa a lógica posta pela tradição do positivismo jurídico, nós estamos trabalhando num amplo espaço, digamos assim, acima da realidade. Então, o estágio supremo da concepção clássica da ciência foi alcançado pelo positivismo lógico que acredita basear-se em 2 rochas absolutas, a lógica e a realidade empírica, certo de que elas coincidem absolutamente e de que a indução permite estabelecer uma lei segura a partir dos dados empíricos. Mas esses dados empíricos são escolhidos na forma que se falou, pela escolha de elementos sempre a prioristicamente. E volta-se, então, àquela questão que a gente realçou, dizendo o apriorismo, depois de posto de linguagem, passa a ser a verdade. A linguagem é a verdade. É essa a ideia que se põe aqui. Assim, o paradigma da ciência clássica controlou, e ainda controla em grande parte, não apenas toda a teoria clássica, mas também a lógica, a epistemologia e a visão do mundo. Ora, isso para os advogados é uma coisa muito importante. Qual é a nossa realidade do mundo jurídico?
aquela que a cátedra mostrou, excluindo aquilo que não interessava a epistemologia clássica e a lógica, ou é a realidade? Aqui nós temos que olhar. Kant partia de um pressuposto, que era praticamente um axioma. Anschauen, olhar o mundo. Quando Husserl já dizia uma coisa maior, ele dizia o mundo da vida. Quer dizer, Kant, anschauen, eu olho o mundo. E o mundo é como eu olho, como se apresenta. Outros, assim, Husserl já diz, olha, vamos dar uma olhada, vamos incluir o mundo na nossa forma de ver e de raciocinar e de interpretar. Já Heidegger dizia diferente, in der Welt leben, quer dizer, viver no mundo. A realidade do mundo me circunda, é uma coisa que está ao meu redor e ela tem que ser considerada. Então, kantianamente, ele diz, anschauen, olhamos, verificamos e pensamos e dizemos o que é a realidade. Então, esta é a situação que a gente tem que entender muito bem para que a gente tenha condições de transitar desta forma de pensar do positivo lógico para um plano de uma fenomenologia hoje absolutamente consagrada no mundo inteiro, com exceção do país do Brasil. Sei que tem muitas pessoas e muitos grupos e muitos estudos a respeito desse tema, mas os esforços feitos até agora ainda não transitaram para o plano das definições judiciais, nem da questão da análise das leis. Se continua pensando como se continua no início do positivismo jurídico. Eu acho que ainda, às vezes, nós retornamos 2.500 anos para Anaxágoras, onde todo mundo é a medida do mundo, cada pessoa é a medida do mundo. Cada um pensa como quer e aquilo é verdade, e depois a gente compõe aquilo como numa conversa de bar, e os que têm mais adeptos de um lado vencem e os outros são vencidos. E isso se dá, dou o provimento ou nego o provimento. Só que a fundamentação é aquela que cada um acha, sem um respaldo científico. Aí volta-se àquela questão que se falou no início. Nós temos elementos fundamentais da realidade para afirmar aquilo que estamos afirmando? Ou estamos pensando num nada? Será que o nosso pensamento sobre um ser, vamos dizer renda, vamos dizer mercadoria, vamos dizer receita, é real? É aquilo que ocorre em cada caso? Ou é alguma coisa imaginária? A diferença é que um é e o outro não é. Um é verdadeiro e o outro é falso. Será que nós não estamos definindo as questões judiciais, notadamente sobre aquilo que é imaginário? E se for somente imaginário, é falso. E não é eu que estou dizendo. Nós acabamos de ler Lonergan. E Lonergan é um cientista que se impõe no mundo. Vamos contrapor Lonergan a Kant? Vamos contrapor Lonergan a Kelsen? Kant e Kelsen foram muito importantes e deixaram lições importantes na construção da teoria do conhecimento. Mas continuam atuais? Será que é suficiente que historicamente a gente vem repetindo o que eles diziam para manter a nossa forma de pensar assim? Essa é a pergunta que eu faço para quem está assistindo esse evento. Será que nós não temos que olhar para dentro de nós e verificar como nós pensamos? Então, essa situação é muito importante. Assim, vamos voltar. O paradigma da ciência clássica controlou e ainda controla uma grande parte, não apenas de toda a teoria clássica, repetimos, mas também lógica, epistemologicamente, visão do mundo. A pergunta é,
estamos nesse grupo ou estamos pensando diferente? Todos os princípios e componentes da ciência clássica alimentam e fortalecem uma visão de mundo de ordem, de unidade e de simplicidade, constituindo a verdadeira realidade escondida atrás das aparências de confusão, pluralidades e complexidades. Essa é a ideia da metodologia. Vamos abstrair da confusão aquilo que é confuso e vamos tomar aquilo que podemos afirmar como certos. Essa é a ideia. Mas muitas vezes a parte que está confusa, ela passa a ser tida como inexistente. E aí fecha. Essa é a ideia. Ora, essa visão mecanicista, materialista, determinista, satisfaz de fato aspirações religiosas. Deus onipotente, Ele manda, Ele é eterno. E como tal, Ele é absolutamente seguro. Então, a necessidade de certeza, a vontade de inscrever no próprio mundo a perfeição e a harmonia perdidas com a expulsão de Deus. O que essa teoria, na verdade, quer propor? O positivismo lógico, ele traduz para a epistemologia e para a lógica aquele amparo que antigamente, na Idade Média, se tinha em Deus. Mas aquilo que se alega é comum àquela alegação religiosa. Então, volta a necessidade de certeza, a vontade de escrever o próprio mundo na perfeição e na harmonia perdidas pela expulsão de Deus. Na realidade, se a gente olhar aqui, o positivismo jurídico, ele está fazendo uma transição. Descartes, Deus. Kant, o sujeito absoluto. Que, na realidade, fazia com que o sujeito absoluto, que era o homem que pensava, incorporava a Deus. Ele tinha lá um mecanismo que ele conseguia ler a realidade. E aqui, esse fato foi transferido para a epistemologia e para a lógica. Só que nós temos que nos lembrar que a lógica que está sendo aplicada é a mesma lá de Port Royal, montada lá no século XVI, XVII, que tinha como objetivo único impor uma lógica nos ensinamentos da escolástica cristã, a fim de que comprovar, ou a fim de afirmar que Deus pode ser comprovado pela linguagem. Essa é a mesma lógica. É só estudar, só verificar. E por isso está se reafirmando esse ponto inicial hoje, numa forma de se alertar que esse pensamento está ultrapassado.